vamos abrir nossas Bíblias já de imediato. Já são 10h20, ficamos aí 15 minutos cantando e orando, graças a Deus. E vamos abrir nossas Bíblias, sabe aonde? No livro de Atos. Atos dos Apóstolos. É no Novo Testamento, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você vai no Novo Testamento, é depois de João, tá bom? Eu vou te dar a sua ordem para você encontrar. Deixa eu só também me arrumar aqui. A ordem é Mateus, Marcos, Lucas, João, aí chega em Atos, tá bom? Novo Testamento, capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? E não esqueça sempre de em casa também vocês estarem orando, estarem clamando a Deus, estarem buscando ao Senhor, tá bom? Porque a oração alimenta a alma. Amém, meus irmãos? Vamos abrir Atos capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Viu? Vou esperar todo mundo encontrar para a gente ler junto. Todo mundo ler junto. Tá bom? Atos 1, versículo 3. Encontrou, Sandra? Sandra, encontrou? Vê ali, Lucas, para mim. Lucas, você vê para mim? É Atos capítulo 1, versículo 3. Tá certinho? É o 3. A estes também, ou aos, né? Isso, Atos 1, 3. Pronto. Vamos ler esse versículo com Lucidalva, por gentileza. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Glória a Deus, esse mesmo. Muito obrigado, Lucidalva. Meus queridos, esse versículo está falando sobre a ressurreição de Jesus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para reler para vocês, tá? Ó, Atos 1:3, eu vou reler, vocês acompanham comigo mais uma vez, tá bom? Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, a estes, né? Também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Quem se apresentou vivo? Jesus, né? Jesus, após ter padecido, morrido na cruz, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, esse versículo, quem escreveu foi Lucas, tá? Não, esse não, foi o Lucas da Bíblia aqui, tá? Ele escreveu esse versículo, um homem chamado Lucas. Lucas não era apóstolo, não. Lucas, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. E Lucas escreveu isso. Ele está se referindo a quem aqui, pastor? Ele está se referindo a Jesus. Ou seja, a estes também, ou seja, Jesus, depois de ter padecido, morrido na cruz, Jesus se apresentou vivo para eles, com muitas provas incontestáveis, e aparecendo-lhes para eles durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte, que depois que Cristo morreu, ele se apresentou vivo. Depois que Cristo padeceu na cruz, ele se apresentou vivo. Ele ressuscitou. E aqui diz que depois que ele padeceu, se apresentou vivo, ressuscitando, ele fez isso com muitas provas incontestáveis. Ou seja, existem, mãe, muitas provas, Lucas, incontestáveis, Leda, que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Tá? É o que falou o versículo, olha, apresentando-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes para eles durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois que Cristo ressuscitou, Sandra, Lucidalva, Jesus não foi e voltou logo para o céu. Não, ele ficou ainda 40 dias na terra. Olha que interessante. Cristo morreu na cruz, padeceu na cruz, depois ele se apresentou vivo, porque ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, mãe, ele fez isso e ficou ainda aparecendo às pessoas aqui no espaço de 40 dias. Ele ficou 40 dias aqui ressuscitado. Então ele ressuscitou e saiu correndo com medo. Não, ele ressuscitou e falou, olha gente, eu ressuscitei e vou ficar aqui na terra ainda mais de um mês. Vou ficar aqui para vocês terem provas, como falou aqui, ó, terem provas incontestáveis de que eu estou vivo. Padeci na cruz, mas agora estou vivo. Eu ressuscitei e podem me ver. Tanto é que vocês conhecem a minha história, né? Jesus aparece para Tomé.
E fala, Tomé, aqui estou eu, vivo. Pode colocar a mão no buraco do prego. Diz que foi aqui. Pode colocar a mão no buraco do prego. Pode colocar o dedo onde eu fui transpassado pela lança, Tomé. Estou vivo realmente. Porque Tomé tinha duvidado. Então, Cristo, ele apareceu no espaço, Lucidalva, de 40 dias. Mostrando e dando para nós provas incontestáveis de que ele realmente havia ressuscitado. Então, hoje, eu vou iniciar, tá? Provavelmente eu não vou conseguir terminar com vocês hoje o estudo, mas eu vou iniciar um estudo bíblico com vocês hoje, que é exatamente sobre isso. Provas da ressurreição de Cristo. Esse é o tema de hoje. Provas, Lucidalva, provas da ressurreição de Cristo. Hoje eu vou falar sobre a fé, mas eu vou falar muito pouco sobre a fé. Hoje eu vou falar sobre o raciocínio, sobre provas, que nós temos de que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que o versículo falou aqui, Lucidalva, ó, apareceu vivo com muitas provas incontestáveis. Então, além da fé, Dani, além da fé, Sofia, Lucas, nós também podemos entender e ver que realmente ele ressuscitou usando o raciocínio. Certo? Existem algumas provas, existem algumas evidências que mostram, além da fé, que realmente Jesus Cristo, o seu Jesus, está vivo. Ele morreu, mataram ele, mas naquele dia ele ressuscitou, mostrando que se aconteceu com ele, igual eu preguei aquele dia, se aconteceu com ele, vai acontecer também com os irmãos dele, eu e você. Amém? Então existem provas, existem, Lucidalva, alguns raciocínios, algumas evidências, Lucas, que a gente pode pensar, mãe, raciocinar, usar a cachola, usar o pensamento, além da fé, além de acreditar porque é a palavra de Deus, a gente raciocinar e ver que realmente a história bíblica não é uma mentira. Quem está me entendendo? A gente vai hoje usar o raciocínio para você entender que a história bíblica da ressurreição de Jesus não é uma utopia, uma lenda, um mito, é realidade. Jesus realmente ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus realmente morreu na cruz. E Jesus realmente está vivo hoje. Tá certo? E a gente vai ver isso hoje. Vamos ver provas sobre isso. E a primeira prova que a gente vai analisar, Lucas, que a gente vai meditar, Dani, é a seguinte. Deixa eu só já para cá para não derrubar esse computador. E a primeira prova que a gente vai analisar é o seguinte. Ó, deixa eu só abrir aqui, que é o seguinte argumento, a seguinte prova que nós temos que o relato bíblico é verdadeiro, não é uma mentira, não foi feito para enganar ninguém. Não, o relato bíblico, a história bíblica sobre a ressurreição não foi escrito para tentar enganar ninguém, foi a verdade mesmo. E qual a primeira prova disso? A primeira prova, sabe qual é? O testemunho feminino. O testemunho feminino. Como assim, pastor? O testemunho feminino. Você sabia que a mulher... Olha para mim aqui todo mundo, tá? Olha para mim. Você sabia que na época de Cristo, a mulher, ela não tinha valor? Não para Jesus, não para Deus, mas para a cultura da época? Até hoje acontece isso, você sabe disso, né? Tem país do Oriente Médio que a mulher é totalmente desvalorizada. Não é, Lucidalva? Tem mulher do Oriente Médio que elas andam toda coberta, toda tampada. E se ela tirar aquilo ali, olhar para outro homem, olhar para a direita, para a esquerda, tem até marido que queima a mulher com ácido. Arranca o nariz. Tem mulher que foge para os Estados Unidos porque o marido pegou o nariz, ó, e arrancou. Machista. Isso acontece até hoje. Imagine nos tempos bíblicos, até no Brasil. Você acha que no Brasil, qual das mulheres aqui, só as mulheres, não levanta a mão não, só as mulheres. Qual das mulheres aqui vota? Quem vota? Você sabia que até no Brasil o direito de votar das mulheres foi conquistado depois? Só podia votar homem? Quem sabia disso? Antes só podia homem votar. Mulher não podia votar não, por quê? Porque mulher não é gente? Mulher não tem pensamento não? Ela não podia votar, só podia votar homem. E o Brasil tem só 500 anos mais ou menos, né, Lucas? O Brasil é novo. Imagina a época de Cristo, que é mais de 2.000 anos atrás, como que a cultura era machista. Quem está me entendendo?
A cultura era extremamente machista. A mulher, se no Brasil, que tem só 500 anos, a mulher já era desvalorizada e é até hoje em muitos lugares, e até hoje no Brasil também, tem homem que trata a mulher como se fosse um lixo. Não é isso? Tem marido que trata a mulher como se fosse inferior mesmo, como inferior. Imagina no tempo de Cristo como a cultura era mais machista ainda, Lucas. E nos tribunais, olha para mim aqui, pastor, isso não tem nada a ver com o assunto, tem. Fica calmo aí, não fica triste não, olha para cá. Ó, e nos tribunais da época de Jesus, Dani, eu falei para você hoje que a gente vai falar de raciocínio, não é de festa hoje não. E nos tempos de Cristo, Sandra, nos tempos de Jesus, quando você ia dar testemunho sobre alguma coisa, o testemunho feminino não tinha valor não, tinha que ser de homem. Então se a mulher chegasse lá assim, olha, eu vi, não interessa se você viu, se você não viu. Algum homem viu? Não, então não pode provar nada, porque se a mulher viu, não quer dizer nada. Era assim na época. Não podiam nem falar, tem até uma passagem na Bíblia que as mulheres não cultura machista, isso. A cultura bíblica da época, a cultura da sociedade da época em que a Bíblia foi escrita, era extremamente machista. E se é uma mulher que quer testemunhar algum delito, uma mulher que quer testemunhar no Cidalba algum crime, não podia, não tinha valor, não tinha crédito. Não era prova de nada, só se fosse homem. Então, na época de Cristo era assim. Pastor, e o que é que isso tem a ver, pastor, com a ressurreição? Tudo a ver. Eu vou te contar aqui uma história, que depois a gente vai ler. Tá certo? E se eu ficar só nela, já tá bom hoje para mim. E eu quero que você veja, com essa história de hoje, Sandra, Lucas, o valor que tem a mulher para o mundo, mas o valor que tem a mulher para Jesus. O valor que tem a mulher para Deus. O valor que tem a mulher, Dani, para o relato bíblico do Cidalba. O valor que tem a mulher para o reino de Deus. Eu vou te contar uma história. Olha para mim todo mundo. Olha para mim. Eu estou falando sobre o testemunho feminino como prova da ressurreição. O testemunho feminino na época não tinha valor. Não tinha nenhum valor. Olha a história. Maria Madalena era uma das seguidoras de Jesus. Maria Madalena, ela foi uma mulher, sabe o quê? Presta atenção a todo mundo. Maria Madalena foi uma mulher que ela tinha dentro dela 7 demônios. Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Ela era possuída. Quando Jesus expulsa e liberta ela, ela passa a seguir Jesus. Ela passa a ser uma das seguidoras de Cristo. Tá certo? Mas antes ela era, infelizmente, endemoniada, possessa. Cristo liberta ela, porque nenhum demônio conseguia ficar de frente com Jesus. Ela ficou, eles tiveram que sair. Ela passa a ser seguidora de Jesus. Quando Cristo morre na cruz, o Cidalva, essa Maria Madalena, Cristo morre numa sexta-feira. Ela espera o sábado. Por que ela esperou o sábado? Porque na época não podia fazer nada no... Não podia fazer nada no sábado. Então Cristo morre na sexta-feira, ela fica lá na casa dela, desesperada, eu quero ir no túmulo, eu quero lavar o corpo dele, eu quero cuidar dele, e ela fica agoniada, mas não podia ir no sábado, porque era a regra da época, né? Era a filosofia da época. Não podia. E ela fica sem dormir, creio eu, e fica agoniada no Cidalva, e ela queria ir, ela espera o domingo, porque ela tinha que seguir a religião da época, e ela espera o domingo. Aí domingo de manhã, quando acaba esse negócio de sábado, o sol está nascendo ainda, ela pega a roupinha dela, pega o incenso, pega as coisinhas dela e vai lá no túmulo. No túmulo fazer o que, Jesus? Ela foi, Jesus, pastor. Ela foi lá no túmulo fazer o que sobre Jesus? Ela foi no túmulo cuidar do corpo. O bem estava tudo bem. Mas olha o pensamento da mulher. Se o túmulo estava lacrado, com uma pedra gigantesca, ela foi lá fazer o quê? Ela ia tirar aquela pedra? Mas ela foi, ela amou. Ela foi, sabe? Pelo menos ela ficou agoniada. Mataram o mestre dela, mataram aquele que libertou ela de 7 demônios. Ouça a história. E veja que essa história é uma prova. Olha para mim. Veja que essa história do Cidalva é uma prova de que o relato bíblico sobre a ressurreição é verdade. Lembre-se, o testemunho de uma mulher não tem valor. Aí, quando ela chega lá, não tinha valor na época, viu? Quando ela chega lá, Sandra, no Cidalva, quando ela chega lá, Dani, com as coisinhas dela, não sei como é que ela imaginava que ela ia romper aquela pedra, mas ela foi. Mas quando ela chega lá, a pedra está removida. Está como? A pedra removida. E ela, removeram a pedra. Aí ela entra para ver o corpo
do mestre dela. Quando ela entra no túmulo, o que acontece? Jesus não está lá. Ele não está lá, já é domingo. E aí quando ela entra, mãe, e vê que Cristo não está lá, ela não pensa assim, ó, ele ressuscitou, ela não pensa isso. E olha que ele avisou várias vezes, gente, eu vou morrer, ao terceiro dia, ele já ficou avisando isso, só que a pessoa, parece que quando eu prego aqui, ele entra por aqui, sai por aqui. E Jesus passou 3 anos assim, gente, convém que o Filho do Homem, que sou eu, padeça na mão dos homens, e ao terceiro dia ressuscite. Mas ninguém entendia o que ele falava, ninguém prestava atenção, ninguém dava valor. Por isso quando eu prego, eu não dava valor, não ligo muito, não deram para ele, quanto mais para mim, que sou eu, né? Mas enfim, quando ela chega lá, ela não pensa assim, eita, se cumpriu a profecia, eita, se cumpriu, ele ressuscitou. Ela não pensa isso. Quando ela chega lá, Lucidalva, e vê que Jesus não está lá, ela pensa assim, eita, roubaram o corpo dele, levaram para outro lugar. É o que ela pensa. É igual eu e você, quando Deus opera, a gente quer dar uma justificativa humana, aceite, Deus está operando. Amém? É igual, eu tenho que pegar essa ponte aqui, é igual quando aconteceu o arrebatamento. Quando sumir a igreja da terra, você acha que as pessoas que ficarem vão falar assim, eita, Jesus voltou e arrebatou a igreja, vai ser assim? Não, vão falar assim, o ET levou, o ET abduziu. Mas não vão falar que foi Jesus. E quem vai falar isso é um monte de gente que já viu essa história na Bíblia. Quem vai falar isso é um monte de gente que conhece a profecia bíblica. E voltando para a história aqui. Lá vai Maria Madalena. Eles levaram o corpo do Senhor. Sabe o que Maria Madalena fez? Quem sabe o que ela fez? Quando ela chegou lá, viu o túmulo vazio, ela pensou isso. Levaram para... O pessoal não presta. Nem deixar o bichinho morto deixa, né? Ele não tem paz nem morto. Aí levaram. Aí o que acontece? Ela faz o quê? Sabe o que ela faz, Vitória? Ela volta e conta para quem? Para Pedro e João, que eram os principais dos apóstolos. Olha, presta atenção. Ela vai lá e conta para Pedro e João. Eu só entendi essa história assim, dessa forma, há pouco tempo. Eu não sabia que eram esses detalhes todos, não. E ela volta, Sandra, fala, Pedro e João, olha como ela fala, fui lá no túmulo. Imagina o Pedro, fazer o quê? Tu foi fazer o quê lá? Aquela pedra gigante. Fui lá. Essa parte faz depois. Eu fui lá. Fui lá e a pedra está removida. E o corpo não está lá. Ela não fala assim, não. Fui lá e a pedra está removida. Ele ressuscitou. Ela não fala isso. E ele não está lá. Ela achava que tinham levado o corpo dele. Aí Pedro e João, que era pegado a Jesus, Leda, sai correndo do Cidal. Olha o testemunho feminino, presta atenção. Pedro e João, quando recebem a notícia de Maria Madalena, Sofia, eles saem correndo. A história bíblica diz que João correu mais do que Pedro. E João passou na frente de Pedro. E João chegou primeiro. Pedro chegou depois. Só que Pedro já chega entrando no túmulo. E João parou, porque Pedro era mais agoniado. Pedro era devagar, mas não era muito. Aí Pedro chegou depois, só que chegou entrando. Cadê? Aí diz a Bíblia que Pedro vê onde o pano que cobriu Jesus, vê jogado, e o pano que ficou na cabeça, a Bíblia diz que Pedro viu dobrado. Um cantinho assim, Jesus ressuscitou, Jesus dobrou e botou no cantinho. Bonito, né? E ele guardou. Aí Pedro olha, ele não está aqui. Mas você sabe a história, né? Jesus não estava ali por quê, Lucidal? E isso ele havia ressuscitado. E eu vou te contar uma coisa. Jesus estava ali, perto do túmulo, vendo tudo. Ele estava ali. Ele não tinha túmulo, ele estava ali, mãe, ó. Perto do túmulo. Não sei atrás de uma árvore, não sei se flutuando, em cima de uma árvore, comendo uma maçã e olhando. Não sei. Ele estava ali. Ali, no cemitério. Olhando tudo. Pedro chegando, agoniado, João. Eita, Maria Madalena chorando, levaram, nem morrer, deixa ele morrer em paz e tal. E todo mundo agoniado. Aí Pedro e João, olha o túmulo vazio. Aí Jesus está olhando. Aí a Bíblia diz bem assim, ó, que aí Pedro e João, quando vê que Jesus não está mais lá, eles voltam para casa. Aí quando eles voltam para casa e saem de lá, aí a Bíblia diz o seguinte, que Maria Madalena volta para o túmulo e começa a chorar.
chorando. Onde levaram meu mestre? Onde levaram meu mestre? Começa a chorar. Aí quando ela começa a chorar, a Bíblia diz que apareceram para ela 2 homens de branco, sentados na pedra. Porque quem removeu a pedra não foi Jesus, foram os anjos para Jesus. E ele sentado nas pedras, mulher, por que tu choras? Aí ela, levaram o corpo do meu Senhor, levaram. Aí ele falou bem assim para ela, mulher, por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Você acha que ela entendeu isso? Não entendeu não. Eu ouvi já falar desse cara. Ele fala bem assim, os anjos falam bem assim, Sandra, para a mulher. Mulher, nessa história, nessa parte da história, Pedro e João já estavam onde? Já tinha ido para cá. Jesus só ali, ó. Os anjos só assim, ó. Quando ficou só Maria, Madalena, os anjos aparecem. Mulher, por que chora? Levaram o corpo do meu Senhor. Mulher, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela, não aceitou a palavra, não. Aí ela começa a chorar. Ela vai chorar em um canto, vai chorar em outro canto do Cidalva. Aí ela vê o jardineiro. Aí o jardineiro, mulher, por que choras? Aí ela, jardineiro, onde o Senhor levou o corpo do meu Senhor? Onde você levou? Não acreditou nem na palavra do anjo. Parece a gente, né? Escuta a pregação, coisa ruim, né? Deus é mais. E ela, jardineiro, onde você levou o corpo do meu Senhor? Aí o jardineiro, Maria. Não era o jardineiro, quem era? Era Jesus. Aí quando ele fala Maria, quando ele fala assim, ela reconhece. Ela, mestre, Rabi, chama de Rabi. Mestre. Aí ela, me vejo de pé. Não sei que um que aparência. Mas veio lá lindo e maravilhoso. Aí ela se ajoelha, segue o protocolo todo com Jesus, e ele fala, agora vá lá você. Eu esperei Pedro e João ir para casa. Não apareci para eles, apareci para você. Agora vá lá, e você, Maria Madalena, é a minha primeira testemunha da ressurreição. Você, Maria Madalena, é a primeira testemunha de que eu ressuscitei. Agora vá você lá e avise a Pedro. Ele veio aqui, não deixei ele vir e voltar. Ele é meio teimoso, tem que aprender. Agora vá lá você e avise a Pedro, a João e aos outros que eu estou vivo e vou me encontrar com eles. Aí ela vai lá e fala, Jesus ressuscitou, pessoal, eu vi ele. Uns acreditaram, outros não. Mas foi assim que aconteceu. Pastor, e por que essa história, pastor, é uma prova da ressurreição? Porque se a Bíblia quisesse mentir, se a Bíblia quisesse, neste contexto, nesta época histórica, na época histórica em que a Bíblia foi escrita, na época histórica e cultural que a Bíblia foi escrita, se a Bíblia tivesse com a intenção de mentir, não inventaria uma história colocando uma mulher como testemunha. Se fosse escrita hoje, talvez, mas naquela época, queria inventar uma história colocando uma mulher como testemunha. A Bíblia não faria isso se fosse mentira. Porque se quisesse mentir, ia colocar um homem, ia inventar uma história colocando um. Ia colocar uma história assim, ó. E Jesus apareceu para Pedro, o principal dos apóstolos, e ele foi e anunciou para os outros. Ia contar a história assim, para o povo acreditar, se fosse uma mentira. Só que Jesus fez o contrário. Ele apareceu primeiro e usou como primeira testemunha uma mulher. Justamente numa época em que o testemunho feminino não tinha crédito e não tinha nenhum valor. E eu repito, Sandra, para nós podermos entender, se a Bíblia fosse uma escrita mentirosa, não estaria narrada assim. Olha, tem muitos outros pontos que provam a ressurreição, esse é só um. E se a Bíblia fosse uma escrita mentirosa, lendária, para tentar enganar o povo da época, colocaria um homem como testemunha. Colocaria Pedro como testemunha, e não uma mulher, porque no tribunal da época, testemunho de mulher não era válido. E por que aconteceu assim, pastor? Porque Cristo quis que fosse assim. Porque Jesus é onisciente, Ele sabe o futuro, Ele sabe que hoje nós precisaríamos saber disso, para entendermos racionalmente, no pensamento, além da fé, no pensamento, que realmente a história da ressurreição é verídica, é verdadeira.
Quem está me entendendo? Se a Bíblia, eu vou repetir isso porque provavelmente pode demorar 1 ano, 2 anos, não sei, e eu nunca mais falo sobre isso, ou demore. Então preste bem atenção. Olha para mim todo mundo. Preste atenção. Se a Bíblia fosse um relato mentiroso, para aquela época, não colocaria Lucidalva, uma mulher como testemunha. Porque mulher, testemunho de mulher, era assim, ó, na época. E ninguém dava valor. Então, para que tentar mentir usando o que não se tem valor? Na época. Para que tentar mentir usando o testemunho de quem não tem crédito? Na época. E isso, claro que está errado. Só que Jesus Cristo, Lucidalva, ele pensava o contrário. Agora eu vou falar outra parte da mensagem. Jesus Cristo, Dani, pensava o contrário. Enquanto as pessoas da época não davam valor à mulher, Jesus dava valor à mulher. Certo? Enquanto a cultura da época, Leda, não valorizava o testemunho feminino, Jesus valorizava. E a primeira pessoa para quem ele apareceu foi justamente uma mulher. Ah, pastor, mas a cultura da época não valorizava, a religião não valorizava, mas Jesus valorizava na época e valoriza até hoje. Por isso a importância da mulher no reino de Deus. Por isso a importância do sexo feminino no reino de Deus. Se você for reparar em uma igreja, e pode olhar para essa aqui, ó, tem mais mulher ou mais homem? Pode contar, pode contar. Aqui online só tem uma mulher. E aqui tem, não vou contar as crianças não, 4 mulheres e 2 homens. Porque é a importância da mulher no reino de Deus. Jesus valorizava a mulher. Ele valorizava tanto que ele deu essa honra para vocês, mulheres. Lucas fica de canto agora, eu também. Se esconda ali. Viu? Jesus deu essa honra para a mulher. Ó, a primeira pessoa, o primeiro sexo para o qual eu vou aparecer vai ser a mulher. A primeira pessoa que vai testemunhar a minha ressurreição vai ser uma mulher. Ah, pastor, e as pessoas da época, talvez eles falam isso lá no céu, não sei, eles vão falar, mas Senhor, se o Senhor fizer assim, a cultura da época não vai acreditar. Como é que vai ser uma prova, Senhor? Ele não quer saber, vai ser uma mulher. Vou honrar uma mulher. E isso vai servir lá no século XXI, no ano 2022, para provar que a história da ressurreição ela é verdadeira. E Cristo apareceu para a mulher, para mostrar o seguinte para você, mulher que me escuta aqui, ó, para mostrar para você o seguinte, o valor que você tem para o reino de Deus. O valor que você tem para Jesus. Viu, mulher? O valor que você tem para Ele. Ele poderia ter aparecido para Pedro. Pedro foi lá no túmulo na hora. João foi lá no túmulo. E João é chamado como, mãe, na Bíblia, o discípulo a quem Cristo tanto amava. A Bíblia diz, Lida, que quando eles iam jantar, João deitava a cabeça no nome de Jesus. Era a maior intimidade entre Jesus e João. Mas mesmo assim, Jesus escolhe aparecer primeiro para uma mulher. Mulher, você tem valor no reino de Deus. Você é importante no reino de Deus. Não importa se é a cultura A, se é a cultura B, ou se o homem A, ou se o homem B, ou se a religião A ou B não valoriza a mulher. Jesus valoriza sim. Agora diga para mim se a Bíblia é machista. Diga para mim se Jesus Cristo é machista. Diga para mim que a Bíblia não valoriza a mulher. Diga para mim que Jesus não valoriza a mulher. Valoriza e muito que deu essa honra para vocês. Quem trouxe Jesus ao mundo foi uma mulher, Maria. E quem viu ele ressurreto foi uma mulher, Maria também. Essa aqui é Maria Madalena, outra Maria. Quem está me entendendo? Você, mulher, tem valor, tem importância no reino de Deus. E eu disse aqui para vocês que Maria Madalena foi a primeira o quê? A primeira testemunha da ressurreição. E Cristo, Lucidalva, Ele quer isso de você, mulher. Que vocês sejam testemunhas da ressurreição. Amém? Ele quer que vocês, homens também, mas a mulher recebeu isso mais forte do que o homem. Recebeu mais forte. Ser testemunha da ressurreição. Falar, olha, o meu Cristo está vivo. O meu Jesus, Ele ressuscitou. Amém? E para você poder anotar, isso não vai ler por causa do tempo, tá, gente? Eu vou concluir aqui. É para você anotar essa história que eu contei. A história que eu contei está em João,
Só para você anotar, viu? E qual é o dever de casa, pastor? O dever de casa é você ler a história em casa, tá bom? João capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Eu não vou ler por causa do tempo, já vai dar 11 horas. Viu? João capítulo 20, verso 1 ao 18. Anota aí para você ler em casa a história. Não precisa ler hoje não, por causa do tempo. Tá certo, queridos? Então, meus irmãos, esta é uma das provas que temos. É uma delas, tem muitas outras, que a ressurreição foi um relato verídico. A história da ressurreição foi uma história que realmente aconteceu, porque se fosse tentar mentir, não seria escrito dessa forma. Amém? E você, mulher, seja a partir de hoje uma testemunha da ressurreição. Amém? Abra sua boca para a sua sociedade, no seu emprego, tá? Sem fanatismo, para a sua família e assuma isso. Olha, eu mulher, eu homem também, nós somos testemunhas de que o nosso Jesus ressuscitou. Amém? Tome posse dessa palavra, o seu Jesus está vivo. Tome posse disso, viu? O seu Jesus não está morto não, ele está vivo. E ele apareceu, veio para você, mulher, veio para homem não. Assuma isso. Amém?